Aleluia. Como Deus é bom, irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és bom, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está pronto para essa noite mesmo? Então, queridos, eu acredito que nós vamos ter uma noite também de reflexão, né? Eu acredito que o Evangelho, ele também vem com o propósito de nos fazer a cada dia nos examinarmos a nós mesmos, porque isso, sabe, vai gerando em nós uma condição de valorização de uma forma maior a palavra de Deus, aquilo que ela, na verdade, vai promovendo de fato na nossa vida, porque eu sei que quando nós vamos a cada dia podendo ver o que a palavra de Deus vai promovendo na nossa vida, eu acredito que o nível de consideração, de valor, de busca da palavra, eu acredito que vai aumentando em nós a cada dia, porque é com esse propósito, sabe, que Deus enviou a sua palavra para nós, para jogar luz sobre a nossa vida, para que a gente possa a cada dia nos analisar mesmo e ver de fato onde nós estamos, né? E também nos mostrar onde nós podemos chegar, se a palavra de Deus, ela a cada dia estiver enraizada em nosso coração, como a Bíblia diz. E hoje eu estava pensando sobre isso, e algumas coisas vieram ao meu coração para me compartilhar com você. E hoje eu queria começar o culto, né, fazendo algumas perguntas que eu sei que você não vai me responder, mas são perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos, sabe? E uma delas é a primeira, né? Como estaria a nossa vida se o Evangelho não tivesse chegado até nós? Pode ser que você seja novinho aqui ainda, seja visitante, você vê, eu estou começando a ir para a igreja agora, pastor, tudo bem. Mas eu queria perguntar no sentido de que para nós, né, que já fazemos algum tempo, como estaria a nossa vida, o que seria da nossa vida se o Evangelho não tivesse chegado até nós? Né? Eu particularmente fico pensando às vezes nisso, digo, meu Deus do céu, como o Senhor é bom. O Senhor enviou a sua palavra com uma condição de compreendermos ela. E hoje a gente às vezes senta, conversa, pensa, né, em ver situações de pessoas que algumas vezes resistiram, rejeitaram a palavra. E eu fico dizendo, poxa vida, nós temos que fazer valer a pena, né, aquilo que vai chegando ao nosso coração, porque só nós, eu não sei você, eu vou dizer de mim, eu digo, só eu sei como o que o Evangelho vai promovendo na nossa vida, e a gente fica imaginando, poxa vida, se nós não tivéssemos conhecido essa palavra, meu irmão, talvez, né, eu vim conhecer Jesus com 24 anos, e talvez se eu não tivesse conhecido essa palavra, nem vivo eu estaria. Acredito que eu não estaria casado, não estaria tendo a minha família a cada dia criada em um ambiente de igreja, e isso a gente vai passar para outra parte, porque eu vou te dizer uma coisa, né, às vezes a gente sai para dar uma volta, e a gente vê tanto jovem, eu digo, meu Deus, como a gente valoriza, sabe, essa palavra e esse ambiente, onde a gente hoje pode desfrutar dos nossos filhos sendo influenciados pelo ambiente de igreja, pela vida de pessoas que valorizam a palavra, pelo conhecimento que vai chegando a eles também. E a gente vai vendo, poxa vida, rapaz, se essa palavra não tivesse chegado na nossa vida, como estaria a vida dos nossos filhos hoje? Como eles estariam vivendo hoje, irmão? Como estaria sendo a vida deles, né? Talvez eu estivesse visitando no presídio, talvez tivesse que arcar com consequências de uma engravidez precoce da minha filha, e tivesse lá com aquele peso, aquele bolo que a gente vê muitas pessoas passando, né? Aí, às vezes na nossa rua, às vezes um conhecido, às vezes um parente, às vezes na TV, às vezes no jornal, e a gente vê tanta coisa, querido, acontecendo, sabe? E nós precisamos entender, meu irmão, que a maioria dessas coisas, eu posso te dizer com toda a autoridade, irmão, é a falta do conhecimento da vontade de Deus para a vida de uma pessoa. Querido, a falta de conhecimento da vontade de Deus para a vida de uma pessoa, ou o ignorar o conhecimento que chega para a vida de uma pessoa, pode levar ela a viver uma vida tão danosa, né? Sofrendo tantos danos na vida, que eu vou dizer, eu não vou nem dizer que a gente nem imagina, porque a gente vê. Não tem coisa que quando a gente vê, a gente não precisa nem imaginar, porque a gente está vendo, não é não? Então nós precisamos a cada dia, meu irmão, com essas coisas, sabe,
vendo essas coisas acontecendo ao nosso redor, às vezes tem pessoas próximas, às vezes tem familiares nossos, né? A gente vai vendo as pessoas sofrendo dano, que a gente sabe, poxa vida, isso não é a vontade de Deus que aconteça na vida dela. As pessoas vão marchando para cada dia, para um declínio, para uma vida que Deus não programou para a vida delas, tendo dinheiro ou não, sendo formado ou não, vivendo na alta ou na baixa sociedade, independente, porque o diabo não está focando aquela camada da sociedade para ir. Não, querido. Na verdade, o diabo, ele odeia o ser humano. E ele vai trabalhar em todo o tempo, né, sem dormir, porque ele não dorme, para promover roubo, morte e destruição em toda e qualquer pessoa. E nós que a cada dia vamos recebendo essa palavra, sabe? Eu particularmente acredito, não estou querendo trazer peso para a tua vida, mas eu particularmente acredito que nós precisamos dar o valor devido ao Evangelho, irmão. Porque é o Evangelho que tem mudado a nossa vida. Não é uma coisa que a gente, às vezes, tem que ter, né, como um acessório passageiro, ou algo que a gente tem, que a gente só vai nele quando a gente sabe que não tem mais escape em nenhum outro lugar, a gente vai lá, né? Eu acredito que o pessoal aqui já ministrou em um dos cultos de oração, que a nossa vida de oração, ela não é aquele botão vermelho que tem aquele nome, em caso de emergência, aperta esse botão. Não. Uma vida de oração já está dizendo, é uma vida de oração. É aquilo que vai fazer parte da nossa vida. Então o Evangelho não é aquele botão vermelho que as pessoas que têm o nome lá, olha, em caso de emergência, aperta esse botão aqui. Não. O Evangelho é algo, né, que a Bíblia ilustra, que é como o nosso alimento. Jesus tratou a palavra semelhante ao pão natural. Porque ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está comigo aqui? Jesus estava comparando, né? Teve um momento que Jesus encontrou uma mulher, em João 4, se não salvo engano, e encontrou aquela mulher no poço de Jacó, e começou a conversar com ela, uma mulher que era uma mulher da vida, já tinha tido 5 maridos, né? O que estava atual ainda não era dela, e Jesus começa a conversar com ela. E de repente os discípulos tinham saído para ir comprar comida, porque Jesus também tinha fome, estava como homem, né? E os discípulos saíram para comprar comida, e quando chegaram, se admiraram dele conversando com uma mulher, mas todo mundo ficou assim, meio cabreiro de perguntar para ele qual era a conversa, o que era que ele estava falando, e disseram, olha, o senhor, deram alguma coisa para o senhor comer? A gente comprou a comida. Ele disse, não, uma comida eu tenho para comer, e uma bebida eu tenho para beber, e essa comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele estava disposto, se fosse o caso, né, ele abrir mão de um momento de refeição para fazer a vontade de Deus. Ele estava pronto para viver daquela forma, não é? Então, e isso estava influenciando aqueles discípulos que estavam andando, observando a vida dele, porque eles iam dar continuidade. E nós sabemos, né, que os discípulos, eles deram continuidade como Jesus queria que eles dessem mesmo. Eles, meu irmão, quando a gente lê os evangelhos, que vai para o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver aqueles homens, né, que um dia teve um tempo que não conseguiram expulsar um demônio, aqueles homens que em um tempo ficaram querendo tocar fogo em uma cidade, em pessoas, porque não deram morada para Jesus. Quando aquela ficha caiu, que eles nasceram de novo, foram revestidos do poder, a gente vai ver a vida daqueles homens tendo uma repaginada completa mesmo, né? Eles passaram agora a viver em um estilo de vida a ponto de dar a sua própria vida pelo Evangelho. E isso hoje, para nós, a gente precisa ter a cada dia conhecimento, né, claro, por ler nossa Bíblia, porque crente que só lê a Bíblia na igreja, ele vai crescer de uma forma tão lenta, que vai chegar um tempo que ele vai ficar na duvidosa se tem futuro ser crente ou não. Mas aquele que a cada dia lê sua Bíblia com o entendimento correto, né? Entendendo quem ele é agora na nova aliança, entendendo porque os profetas falaram aquelas coisas, o cumprimento da lei em Cristo, estabelecendo uma nova aliança. Eu acredito que uma pessoa que a cada dia vai fazendo a sua dieta espiritual, sabe? Tendo uma vida de oração com o Senhor, ela vai ter a oportunidade de viver aqui nessa terra de uma maneira que ela a cada dia vai ficando mais consciente, sabe, rapaz?
Um dia a gente vai partir daqui mesmo, e a gente sabe que 70, 80 anos passa rápido demais, né? E a gente está caminhando para aquele dia, e se antes daquele dia da gente partir daqui, Jesus voltar e nos arrebatar, nós ainda vamos ter o privilégio de nem passar pela morte física, né? Vamos ser tirados dessa terra para receber um corpo semelhante ao do Senhor, e estar eternamente com Ele, porque esse foi o propósito do plano de Deus, quando criou o ser humano. Nem foi morte, né? Nem foi que o homem vivesse uma vida doente, nem angustiada, nem rancorosa, nem triste, nem opressa, nem estressado. Não, Deus criou o homem para viver, meu irmão, uma vida que às vezes isso se torna estranho para quem nunca provou disso. Mas esse foi o estilo de vida que Deus criou para o homem mesmo. Deus não criou um estilo de vida para o homem que o homem diz, não, mas isso é assim mesmo, eu conheço tanta gente que está passando por isso. Sim, meu irmão, mas o conhecimento da palavra, a Bíblia diz, se você conhecer a verdade vai libertar você, sabe? Vai levar eu e você a viver em um estilo de vida que vai nos fazer provar do poder, do agir, do auxílio, da ajuda, do mover de Deus em todo o tempo, meu irmão. E isso eu posso te garantir, querido, não cai na cabeça de uma pessoa. Isso é construído pela busca que a gente vai tendo da palavra, e vai a cada dia nos deixando mais convictos, sabe, de que mesmo no dia da angústia, a gente nem vai se mostrar frouxo. A gente vai se mostrar ousado, porque sabemos em quem estamos acreditando. Sabemos em quem confiamos. Não é uma vida, irmão, religiosa, que a gente vai para a igreja, tem nossa Bíblia, mas comumente a gente vive como todo mundo. Não, irmão. Nós precisamos entender que a palavra, ela vem para nos colocar em outro estilo de vida mesmo, sabe? Que a gente a cada dia valoriza viver o estilo de vida que Deus nos chamou para viver. Eu estava vendo hoje, nesses dias, né, coisas como essa, o Senhor começou ministrando ao meu coração, porque às vezes eu não sei se você é antenado nessas coisas, mas a cada dia as pessoas vão vendo o que vai acontecendo ao redor do mundo, esse negócio de quarta onda, de pandemia, de país fazendo estilo campo de concentração, e às vezes a gente recebe isso no grupo. Eu estava vendo e eu digo, meu Deus, como é bom assim ter essa segurança na palavra, de que todas essas coisas podem acontecer, meu irmão. Isso aí são coisas que a Bíblia diz que nos últimos dias as coisas vão a cada dia apertar mesmo, mas nós temos o Senhor, querido. Ainda que a gente seja arrancado daqui, nós vamos para o Senhor, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nenhum motivo, irmão, para o Filho de Deus viver uma vida com pânico, triste, angustiada, porque Ele é o nosso socorro bem presente, irmão. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, isso pode não ser real para quem não tem a compreensão da palavra, ou quem não busca isso. Isso pode ser uma coisa que é somente aquela notícia, sabe, que não move em nada a nossa vida e nos mantém da mesma forma que a gente fica, que a gente estava antes de ouvir isso. E a gente precisa ter a cada dia esse desejo que nos leva a buscar, e essa consciência a cada dia ir sendo construída em nós, querido. Porque a vida do Filho de Deus não pode ser uma vida comum, meu irmão. Eu acredito que uma pessoa que de fato vai conhecendo o Evangelho, ela vai ajustando a sua escala de valores. E eu posso te garantir, querido, que no topo dela vai estar em fazer a vontade do Senhor. Não é uma coisa que a gente a cada dia vai buscar a palavra somente para pensar aqui nessa terra. Não, irmão. A gente vai entender que Deus nos quer reinando em vida, mas vai entender que existe algo melhor ainda nos aguardando. Isso é algo que nós precisamos adquirir a cada dia, querido. Eu sempre costumo dizer aqui, em um culto, né, nós nunca vamos aprender tudo, irmão. Sempre vai ficar faltando, eita, mas podia falar naquilo, eita, mas podia ter dito isso, eita, mas podia ter dito aquilo outro. Eu acredito que quando essas coisas saltam no nosso coração, é o Espírito Santo acrescentando aquilo que faltou o pregador, porque é o Espírito Santo que ministra o nosso coração. Então a gente precisa pegar isso como um acréscimo, sabe? Para que a gente a cada dia vá crescendo e vendo o resultado da palavra que cai no nosso coração, querido. Porque eu não sei você, né? Mas um ano está chegando ao final. E a cada ano a gente vai vendo, né? Vai passando aquele filme de coisas que foram acontecendo durante o ano.
E obstáculos se levantaram, e nesses dias é muito comum, né, a gente falar na pandemia, é inevitável, a gente fala menos porque a gente ouve muito menos sobre isso. A gente não atenta para a pandemia, a gente atenta para a palavra, amém, irmãos? Mas deixa eu te dizer uma coisa, coisas foram se levantando, querido. Obstáculos se levantando, coisas fechando, doença aparecendo, e aquela coisa toda. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olha a gente chegando em mais um final de ano, irmão. E eu não sei você, sabe? Mas você tem duas opções nessa reta de final de ano. É você ficar olhando para o que você não conseguiu conquistar e viver uma vida de reclamão, ou você olhar para as coisas que Deus te livrou, te deu, portas que Ele abriu, quando Ele te sarou, quando Ele te segurou, e ter uma vida de gratidão, meu irmão. Mas deixa eu te explicar, o diabo vai querer colocar a lupa nos teus olhos para aquilo que você possivelmente, pode ser que você não tenha conseguido ainda. Porque isso vai levar você a ter aquele estágio de descrédito da palavra. Mas se você a cada dia começar a focar, às vezes nas pequenas coisas, querido, que vão acontecendo na nossa vida ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo do ano, isso a cada dia vai nos levar a tomar fôlego para buscar de uma forma maior, porque a gente tem alguma prova viva, provando que o Evangelho funciona, meu irmão. Você está comigo aqui? E eu quero despertar você essa noite para isso, sabe? Porque você não pode ser um frequentador do reino de Deus. Você foi colocado no reino de Deus para ser um participante. Ser daquele que se move. Ser daquele que quer saber o que quer dizer respeito ao reino de Deus, para você se mover. Porque eu posso te dizer uma coisa, querido, não importa, você pode já ter lido a Bíblia de capa a capa. Se não tiver acontecendo nada na sua vida, ninguém vai saber que o Evangelho funciona, irmão. Você pode ter um versículo, sabe? Aquele versículo frutificando na sua vida é uma prova maior do que quem já leu a Bíblia toda e não acontece nada. Porque o Evangelho, querido, ele veio, né, até a história da humanidade, ela foi dividida por Jesus. Se você for ver a respeito da história da humanidade, você vai ver o antes de Cristo e depois de Cristo. A vida dos discípulos, você vai ver elas antes de Cristo e depois de Cristo. Você nunca vai ver, querido, a vida de uma pessoa que foi tocada pelo Senhor, ministrada pelo Senhor, permanecer da mesma forma. Não existe esse, irmão. Homens e mulheres comuns, como nós somos aqui. Homens e mulheres comuns, querido. Naquele tempo era agricultor, era pescador, era cobrador de imposto, era pessoas comuns do dia a dia, que se tornaram pessoas poderosas, irmão, na palavra, no poder, no seu estilo de vida, na disposição de viver pelo e para o Evangelho. Não eram pessoas que conheciam e diziam, não, eu frequento. Não, ele não chamou a gente para frequentar a igreja, não. Ele chamou a gente para ser um participante do Evangelho, querido. De dizer, rapaz, se sentir aquele agente, não tem? Mais poderoso do que um agente da CIA, dos Estados Unidos. Um agente do céu, com poder e autoridade no nome de Jesus, para desfazer as obras do diabo. Para ver uma vida que o diabo está tentando destruir, aquela pessoa nem sabe, porque está cega espiritualmente, e a gente com os nossos olhos de entendimento aberto, poder a cada dia se equipar para dizer, rapaz, eu vou começar a encostar aqui nessa vida, porque o diabo não vai destruir aqui não. Rapaz, eu vou influenciar essa família aqui porque o diabo não vai destruir, não. Rapaz, aquele amigo meu está querendo marchar para ir, o diabo está empurrando ele para a morte, mas ele está cego, mas eu vou encostar nele porque eu já estou vendo e eu vou livrar ele da morte se ele quiser. Ou seja, o propósito do Evangelho é esse. Esse é o propósito, querido, de viver uma vida, sabe? Que a cada dia que as coisas se levantarem, a gente saber para onde recorrer, irmão. Não é uma coisa que a gente está lá e a gente diz, não, eu sei, sabe, mas é porque, mas é porque onde está a desgraça todinha. Porque todas as vezes a pessoa vai dizer, não, eu sei, sabe, mas se sabe, faça, meu filho. Se sabe, haja. Se sabe, se posicione, se mova, porque a palavra é a verdade, querido. Não é uma coisa que a gente vai dizer assim, eu sei, mas é porque aí já dá a desculpa. Não, meu irmão, eu sei de uma coisa, vê. Nós, é claro, né, que cada um de nós vai estar num nível de compreensão diferente, né? Vai estar num crescimento diferente. E para cada nível a gente entende posições que as pessoas tomam, entende a maneira de falar que algumas ainda têm.
Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, que mesmo em cada nível que a gente está, nós precisamos andar segundo o que já sabemos mesmo, querido. Isso é o que vai nos dar a oportunidade de dar outro passo. Se você nunca andar no que você já aprendeu, você nunca vai dar outro passo. Você vai ser aquele que não passa dali. É somente dali para trás, dali para trás. Não, querido, Deus não nos chamou para viver indo e voltando. Deus nos chamou para correr uma carreira, irmão. E Deus não tem aquele controle, que ele fica, vamos ver se ele corre bonito mesmo, para frente, para frente, para trás. Não, não. Deus quer que a gente corra a carreira até chegar no alvo. Que é aquele dia glorioso. Com a consciência, deixa eu te dizer aqui outra coisa. Com uma consciência. Ele não quer saber o que fomos, não quer saber o que fizemos, não quer fazer como a gente vivia ou como a gente deixava de viver. Ele quer saber como nós vamos nos tornar depois que a gente conheceu o Evangelho. Você está comigo aqui? Tudo que o diabo quer é colocar um gancho nas nossas costas e jogar no passado para a gente ficar enganchado pelo passado. Mas Deus quer colocar um gancho na nossa frente e jogar lá no futuro e começar a puxar, dizer, vem para cá, ó, é aqui. Você começou daí uma nova vida e você vai a cada dia como a luz da aurora mais e mais. Quem está comigo aqui? Não é viver uma vida, meu irmão. Não, mas é porque isso, não, mas é porque aquilo. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz, eu queria ler esse texto com você aqui. Você já percebeu que eu já vou pregar para você, tá certo? Aleluia. Diga o Evangelho. Não, diga o Evangelho é o poder. É o poder de Deus, irmão. Se você lê a Bíblia ou você vai para uma igreja, tua vida não muda, duas coisas podem estar acontecendo. Ou você não ouve o Evangelho, ou você é negligente no ouvir. Porque se você ouvir o Evangelho e for rápido no ouvir, ou estiver pronto para ouvir, sua vida nunca vai ficar a mesma. Não importa a situação que você esteja hoje. Se conhecer o Evangelho, vai começar a se levantar a partir de hoje. Se já estiver de pé, vai correr. Você está comigo aqui? Porque o Evangelho tem esse poder. Lá no Velho Testamento, eu gosto desse texto demais, sabe, de Daniel. Daniel disse que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Olha para aí. Então o povo que conhece a Deus, meu irmão, não é aquele povo que diz, eu sei, sabe, mas é porque... Não, se eu conheço Deus, eu confio nele, eu vou me mover de acordo com aquilo que ele diz na sua palavra. Não importa o que eu esteja sentindo, não importa o que eu esteja passando. É aquela pessoa que diz, rapaz, até hoje a minha vida foi um fracasso, mas eu quero dizer uma coisa, aquilo que era vergonha vai começar a ser dupla honra. Não importa a situação que você já passou, não importa o que você já sofreu, uma coisa eu sei, é que às vezes a gente sofre coisas e eu sei que a gente às vezes vai para um profissional de saúde e ele vai pegar as raízes da nossa vida para dizer que o fruto do nosso sofrimento é aquelas raízes lá. Mas eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz, irmão, que quando Jesus veio, ele veio arrancar o mal pela raiz mesmo. Ele não veio somente podar as folhinhas, para depois você dizer, eita, nasceu de novo, mas também as raízes, não, meu filho. Ele veio mudar a semente, veio tirar a semente e colocar a outra, meu irmão. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, tem a semente de Deus permanente nele agora. Então não é aquilo, olha, sabe por que eu sou assim revoltado? É porque quando eu era pequeno, eu sofri isso. E a palavra derruba as fortalezas, meu filho. E você vai entender, rapaz, eu sofri aquilo porque o povo era cego. Mas o meu coração é um coração perdoador. Eu libero perdão, eu vou viver diferente hoje. É assim, pastor, desse jeitinho. Mas meus sentimentos, eu domino eles agora. Eu estou dominando a cada dia. Isso e minhas emoções, estou aprendendo a dominar também. Você está comigo aqui? É assim, querido. Ou você acha que o Evangelho é como? A gente ouve, dá aquele negocinho bom, a gente, rapaz, eu estou sentindo uma coisa tão boa, eu vou fazer isso. Não, meu irmão, o Evangelho a gente vai ouvir, tem hora que a gente vai ficar com raiva de quem está pregando. Porque vai dizer que quer mandar na minha vida. Não, não é eu que quero mandar na sua vida, é Deus que lhe comprou para mandar nela mesmo. E aí ela só muda se você deixar Deus mandar nela. Amém, querido? É por isso que a vida de muitos crentes não muda, irmão, vive emperrada. É porque eles entregaram a vida a Deus. Olha, Senhor, eu vou dar a minha vida, agora eu vou continuar vivendo do jeito que eu quiser. Deus vai dizer, eu não entendi esse negócio ainda. Mas se você me der ela, quem vai mandar nela sou eu. Ela estava toda bagunçada, eu vou organizar ela agora. E tem hora que vai doer.
mas Ele organiza. Aleluia. Você está bem mesmo? Glória. Vai sair melhor hoje. Diga: o Evangelho é o poder de Deus. Amém, queridos? Deixa eu me ver aqui, viu? Por favor, bem rapidinho. É isso mesmo. Filipenses capítulo 3. Aleluia. Querido, olha, eu vou te dizer uma coisa. Desde o dia que eu me converti, irmão, uma oração eu fazia. Senhor, eu não quero ser mais um crente somente com a Bíblia embaixo do braço. Se a tua palavra é de fato a verdade, eu quero ver o que está escrito acontecendo na minha vida. Eu não vou, Senhor, somente ser um frequentador de igreja. Se a tua palavra diz que a gente pode ser discípulo do Senhor ainda hoje, eu vou querer ser um discípulo também. E eu posso te dizer, querido, olha, essas atitudes de coração, independente da formação que você tenha, independente da condição que você tenha, os céus não estão olhando para isso. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando alguém que decidiu ter o mais alto nível de formação para que ele possa usar. Não diz isso. E deixa eu te explicar uma coisa aqui. Eu não estou fazendo apologia à não formação, pelo amor de Deus. Na verdade, nós estamos crescendo, vamos crescer mais, amém, irmãos? E precisamos de pessoas formadas no nosso meio, que entendam de coisas que nós nem sabemos como é que funciona. Porque nós somos um corpo, então vai ter pessoas que vão entrar em áreas que a gente vai ficar só dizendo: pode confiar, pastor, é assim mesmo. Eu digo: apoia assim embaixo, está feito, do jeito que tu dissesse aí. Porque tu, quem entende disso é tu, então eu só vou dizer: está certo, está certo, está certo. Pronto, acabou-se. Você está comigo aqui? Mas a Bíblia não diz: os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para ver aqueles que têm uma certa condição para que Deus possa usar. Ele não diz isso também não. A Bíblia do Senhor, a Bíblia diz, né? Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, procurando alguém cujo coração. Meu irmão, isso é poderoso demais, querido. Diz, olha, cujo coração esteja disposto a se mostrar forte. Então, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está olhando para o teu bolso, Deus não está olhando para a parede dos seus diplomas, Deus está olhando para o seu coração. Se Ele pegar o seu coração e conseguir tratar dele, o seu dinheiro e os seus diplomas vai servir também. Mas dinheiro e diploma sem coração não serve não, irmão. Eita, aleluia. Não, o culto hoje vai ser poderoso. Quer dizer, já está sendo. Amém, querido. Porque Deus quer usar a nossa vida, irmão. Pastor, eu não sei nem ler direito. Eu vou te dizer uma coisa: a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Olha para aí. Qual é a tua desculpa agora? Pastor, mas é porque eu tenho muita força. Assim, na Bíblia diz que no nome de Jesus, todo joelho se dobra. Olha para a pessoa que está perto de você bem discretamente, diga assim: diante do Evangelho, as nossas desculpas se acabam. Não tem desculpa, irmão. Não, mas é porque eu... Tem desculpa não. Amém, querido? Não, mas é porque você não sabe o quanto eu sofri na minha vida. Venha para o Evangelho que você vai ver. Essa mazela tudinho de sofrimento vai sair tudinho. Meu Deus, vamos lá, vamos começar o negócio. Filipenses capítulo 3. Aleluia. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Eu vou ler na minha versão, você lê na sua, e a gente vai entender tudinho e vai ficar bem amigo, tá bom assim? Diz assim, vê: concluindo, meus irmãos, diga, está falando comigo também. Aí vê o que ele diz: quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Diga, a vida do crente deve ser uma vida de alegria. Amém? Aí ele continua dizendo, é interessante, né? Às vezes as pessoas acham que, as pessoas queriam que na Bíblia tivesse assim: quanto ao mais, vai chorando, geme e chora. Mas não tem isso na Bíblia, irmão. Amém? Quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrever-vos sobre
outra vez sobre o mesmo assunto, ou falar as mesmas coisas. É para vós uma segurança a mais. Digo, ouvir as mesmas coisas vai me deixar seguro. Posso ouvir um amém? Ouvir as mesmas coisas vai nos deixar seguro. Agora ele vai trazer um alerta aqui. Tomai cuidado com os cães, com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. O que é que ele está dizendo aqui? Deixa eu explicar isso para você, para a gente ir para outro passo aqui. Quando ele fala na circuncisão desse tempo aqui, era que na lei, a regra para a lei era a circuncisão. Mas as pessoas começaram a receber Jesus, entender que a circuncisão ou a incircuncisão não tinha mais valor diante de Deus. Para a nova aliança, o que importava era ser uma nova criatura. Só que o apóstolo Paulo começa a alertar ao povo: cuidado com essa falsa circuncisão, porque a aliança com Deus agora não é feita no corpo, é feita no espírito. Você está comigo aqui? Aí vê o que ele diz, né? Portanto, nós somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito, ou algumas versões diz que servimos a Deus. Quem tem essa versão aqui? Pronto. Portanto, nós é quem somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos a nossa confiança na carne, ou não confiamos na carne. Embora eu também tivesse razão para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Presta bem atenção nisso aí. Circuncidado ao 8º dia, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Quando Paulo está falando nessa condição aqui, ele disse: olha, eu sou das origens, eu sou da raiz daquilo que o Senhor falou com Abraão. E segundo a lei, meu irmão, eu fui fariseu. Fariseu não é esse fariseu que a gente conhece hoje em dia, não. Eu acredito que esse ditado de fariseu dos nossos dias, ele tem uma raizinha com aqueles fariseus do tempo de Jesus, porque eles viviam só de aparência, mas não viviam segundo aquilo que eles já sabiam. Eles estudavam, sabiam, mas eles eram tidos como os fariseus eram uma parte religiosa que tinha conhecimento profundo da lei, irmão. Só que Jesus disse: olha, não imite a vida deles não, faça o que eles dizem, agora não viva como eles vivem, porque eles são um monte de sepulcro caiado. Estão somente vestidos com roupas pomposas, têm aparência religiosa, mas são um monte de gente que, para o estilo de vida deles, não viva. E Paulo estava dizendo: rapaz, olha, segundo a lei eu fui fariseu. Eu conhecia bem o que era o negócio. Eu sabia o que era a respeito da lei, das alianças, de tudo. Vamos lá. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar por perca, por causa de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Olha, eu sei que vão ter pessoas, irmão, que vão chegar no nosso meio, né? E já tem chegado. Pessoas que vão ter um bom nível intelectual, vão ter formações, mas o conhecimento de Deus, irmão, da palavra de Deus, é elevado a qualquer um desse conhecimento natural. O conhecimento natural tem seu lugar mesmo, porque nós vivemos em sociedade, e tem áreas da sociedade que, se a gente entra sem conhecimento, mesmo com razão, perdemos ela. É por isso que temos que ter o conhecimento natural. Eu particularmente acredito, querido, que quando um jovem, ele começa a conhecer o Senhor, descobre o propósito de vida dele em Deus, ele vai desejar se formar de uma forma objetiva. Rapaz, eu vou me formar nisso, porque eu já sei o que Deus tem para a minha vida, e eu me formando nessa área, vai dar certinho na veia. Ele não vai ser aquele jovem que vai ficar atirando para todo lado. Rapaz, eu vou ver qual é a profissão que ganha mais hoje. Aí, Jornal Nacional, olhe, a profissão que hoje é mais rentável é essa. Vou me formar nessa aqui. Isso são pessoas que vivem sem propósito, querido. Vivem somente buscando um bom salário.
Esse emprego aqui vai lhe dar direito a você, quando ficar velho, ter uma boa aposentadoria. Oxe, eu vou me formar nesse. Isso são pessoas sem propósito, irmão. Pessoas que têm propósito em Deus, querido, ela vai ser objetiva. Ela vai dizer, rapaz, eu sei o que Deus tem para mim. E se eu me formar nessa área, vai ser uma porta para que eu possa entrar e levar o evangelho para pessoas. Ela não vai pensar no salário, ela vai pensar nas pessoas que ela vai alcançar através daquela porta. Você está comigo aqui? Não são pessoas sem objetivo, irmão, que procuram um emprego pelo dinheiro. É claro que quem vai trabalhar tem que querer receber. Você está comigo aqui? Mas quando uma pessoa compreende isso, ela vai entender que o conhecimento ela vai precisar ter. Agora, se ela tiver só o conhecimento e não tiver a compreensão da vontade de Deus para a vida dela, ela pode viver uma vida menos de que pela metade. Pode viver uma vida insatisfeita. Querido, olha, eu disse aqui, né? Eu disse aqui, e queria confessar para vocês um pecado. Que eu disse, nunca mais eu assisto série. Nesses dias lançaram uma série aí, até não tem nada a ver com Deus, assim, né? Com a história de Cristo, essas coisas. Que é uma série É o Amor, do Zezé de Camargo. Eu digo, vamos ver quantos episódios é. E era 5, quantos minutos é? Somei. Rapaz, é para eu assistir essa, vou assistir. Querido, eu fui assistir aquela série e eu fiquei vendo uma série assim, bem real mesmo, né? Uma coisa bem transparente deles lá, nesse período. E eu fiquei vendo um camarada que, ele contando a história, rapaz, eu passei 40 anos somente correndo para conquistar coisas. Os meus filhos cresceram sem ter a minha presença em casa, né? O casamento se acabou, certo? E ele estava lá, estavam gravando essa série na fazenda, e teve um momento que ele parou com os filhos e disse, olha, nós nunca tivemos a oportunidade de conversar. Vê para aí. Os filhos já casados. E ele disse, nós nunca tivemos a oportunidade de conversar. Vocês podem falar o que quiser agora, que agora a gente está aqui, estava no meio do lago, na fazenda, numa lancha, ele pode dizer aí o que vocês querem dizer. A gente nunca teve a oportunidade de conversar. Ele só nesse lugar aqui, eu passei 2 anos sem vir. Uma fazenda top das galáxias. Mas 2 anos sem ir lá. Sem poder ver os pais direito. E eu fiquei pensando, digo, meu Deus, se uma pessoa dessa conhece o Senhor, será que Deus dizia, se você quiser me conhecer, não pode ter nada disso? Não, meu irmão. A vontade de Deus é que a gente a cada dia cresça, irmão. E possa ter recursos mesmo para fazer com que o reino de Deus bombe sobre a terra. Você está comigo aqui? Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma vida dessa, irmão, aí a filha com síndrome de pânico, não sei o quê, mesmo de doença, o filho lá todo cheio de complexo, que não se expressa bem, não conversa, tudo traumatizado. Meu Deus do céu, esse dinheiro todo que eles têm não dá para restaurar a família. Você está comigo aqui? Mas aí o que eu fico pensando nessas coisas, eu digo, meu Deus, é para aí. Às vezes as pessoas que assistem, né, que veem, se tornam objetivos. Rapaz, eu queria era isso. Rapaz, eu vou entrar nisso. E não sei o quê, porque fica uma febre, né? Vamos dizer assim, quando saiu as duplas sertanejas, começaram bombando, todo mundo queria ser sertanejo. Aí depois não, todo mundo vai querer agora ser jogador. Aí não sei o quê, porque já começa mostrando os altos salários e não sei o quê. E as pessoas sem propósito, elas estão correndo para onde oferece um alto salário. Mas eu queria te dizer uma coisa, querido, não existe salário que pague uma eternidade. Isso não quer dizer que Deus não quer que nós tenhamos altos salários. Porque nós sabemos de crente. Nesse dia a gente estava vendo uma irmã ministra. Já veio ministrar na nossa conferência. Um dia desse ela foi comemorar o aniversário dela em Dubai. Estava lá em Dubai andando no deserto. Naquele edifício mais alto. Aí eu digo, vem, crente. Fazendo a vontade de Deus e desfrutando da vida. Não, pastor, mas também não é... Não, querido, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando se descobre o propósito de Deus e decide se equipar para Ele, as outras coisas, meu irmão, elas vão começarem a ser acrescentadas. Vai ter pressão para todo mundo que estiver na terra. Vai ter obstáculo para todo mundo que estiver na terra. Vai ter o dia mau para todo mundo que estiver na terra. Agora, os que estiverem em Cristo vão saber vencer o dia mau. Os que não têm Cristo, no dia mau, podem se suicidar. Vai vir conflitos no relacionamento para todo mundo que estiver sobre a terra. Os que estiverem em Cristo, no dia do conflito, vão ver quem está mais forte para apaziguar.
Mas os que não estão em Cristo, acabou-se o casamento. Por isso que a gente precisa valorizar o Evangelho, querido. Porque o Evangelho não diz, se você conhecer Jesus, nunca mais você tem problema. A Bíblia não diz isso em nenhum canto. Mas a Bíblia também diz, se você conhecer o Senhor, fizer dele a sua habitação, fizer dele o seu refúgio, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Está escrito, irmão. Só que eu preciso a cada dia desejar conhecer. Não é ter uma vida limitada de igreja, querido. Ou vindo para a igreja, eu queria ouvir a respeito disso, eu queria ouvir a respeito daquilo. É claro que, né, nós sabemos que vão ter assuntos que a gente vai ter que bater na tecla. Temos um grupo que a cada dia deve se aperfeiçoar e ser forte em um assunto para tratar em áreas. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, nós precisamos também desejar buscar, e não no sentido de crescer, para eu já entendi, isso aí não me agrada mais, aquilo ali não me agrada mais. Não, meu irmão, o crescimento deve ser proveitoso para os que ainda não cresceram. Você está comigo aqui? E o apóstolo Paulo disse, olha, eu fui fariseu, hebreu de hebreu, segundo a lei fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas quando eu conheci a Cristo, o que eu tinha como lucro, considerei como refúgio. Vamos lá, parou ainda não. Estou quase começando a dizer que estou terminando. Versículo 7. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria parar aqui de novo. Porque quando a gente começa a conhecer o Senhor, vai ter coisas que você vai dizer, meu Deus, como eu perdi tempo dando atenção a isso? Como eu perdi tempo fazendo isso? Se eu tivesse conhecido Jesus há mais tempo, eu já estaria muito mais adiante no propósito que Ele tem para a minha vida. Porque eu começava a entender o que era que Ele queria. E eu sabia quais eram os equipamentos que eu tinha que pegar. É por isso que é importante, querido, não só uma vinda à igreja, não somente ouvir uma ministração, é anotar como a gente fala aqui, mas é desejar a cada dia entender isso, meu irmão. Porque senão a gente vai ficar flutuando, achando que não, para mim está bom isso. Não, querido, eu particularmente acredito assim, que o desejo de Deus é que todo filho dele esteja impregnado em todas as camadas da sociedade, em todos os horários de emprego possível. Tem que ter um crente no meio daquele povo. Quem está comigo aqui? Diga, em todo lugar, sempre tem que ter um crente lá. Ó, em todo lugar, sempre tem que ter um crente lá. Agora não é um crente que dê um mau testemunho. É um crente que seja crente de verdade. Porque tem lugar que tem crente, irmão, que envergonha todos os crentes. Tem ambientes que tem crente que envergonha todos os crentes. Então diga, eu não serei um desse. Só esse lado aqui. Agora esse lado, diga, eu não serei um desse. Pelo amor de Deus. Porque tem gente que não se importa muito em valorizar o evangelho, não. Você sabia disso? Tem gente que olha, pronto, também isso é besteira. Fulano aí, ó, faz pior do que eu. Não, querido, a gente não foi chamado para se comparar com os outros, não. A gente foi chamado para revelar o evangelho. Aleluia. Então vamos lá. Eita glória. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perca, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco. Vê para aí. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Paulo tinha um bom nível de conhecimento natural, irmão, e até da lei. Ele não estava desprezando o conhecimento que ele tinha, não. Só que ele estava conhecendo algo superior. Amém, irmãos? A fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha, isso mesmo, não tendo por minha justiça, que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e participar nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte,
com o propósito de que seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Ele está dizendo assim, não importa se eu vou ser ressuscitado vivo, ou já vou ter morrido, o negócio é que eu quero estar lá. Agora, para isso, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me conformar com a vida de Jesus. Não é se conformar com a vida dele no sentido de conformismo. Ele não está falando nesse sentido de transformar, ou de conformar. Ele está falando no sentido de tomar a mesma forma da vida que Jesus levou aqui nessa terra. Se for preciso sofrer pelo Evangelho, por andar na verdade, na honestidade, na sinceridade, na verdade, eu vou sofrer, não tem problema. Era isso que ele estava dizendo aqui. Não era aqueles crentes que quando é pressionado, Deus sabe de todas as coisas, né? Se eu não mentir, eu vou perder meu serviço. E Deus? Será que Deus não é poderoso para arrumar outro melhor para tu, não? Aí eu pergunto, será que a gente confia nele nesse nível para não fazer isso? Se a gente não confiar é compreensível, mas se confiar não faz não. Faz não, querido. Essa conversa de que quem é que não mente? Os crentes, é para não mentir mesmo. Crente mentiroso está agradando ao diabo, não a Deus. Porque o pai da mentira é o diabo, não é Deus, irmão. E crente que é crente e é verdade, anda na verdade. Ah, pastor, mas é porque se eu falar, então tu vai ter que escolher quem é que tu quer servir. Ah, então não tem futuro ser crente. Vem para aí. Então, misericórdia. Porque nem a morte e o sangue de Jesus sendo derramado nos leva a andar nesse nível de compreensão. Glória a Deus, tá bom. Não vi nenhum aleluia, nenhum glória a Deus, mas tá beleza. Vamos para frente. Aí, versículo 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso. Eu gosto disso aqui, irmão. Porque Paulo nunca se colocou, né, naquela posição do perfeitão. Não existe ninguém aqui perfeitão ainda. A gente estava conversando nesses dias, a gente estava conversando ontem lá em casa, estava conversando com Márcia. Eu disse, olha, as pessoas não entendem que crente é ser humano. Crente é ser humano. E crente ainda vai errar. Seja querendo ou às vezes sem querer. Mas o maravilhoso do Evangelho é que, quando a gente erra, querendo ou não, Deus sempre vai estar pronto para nos dar uma oportunidade de se levantar e se consertar. Deus não quer que a gente fique lá se lambuzando na lama depois que errar. E muitas vezes a gente fica olhando para um para outro, né? E quando um ou outro erra, a gente sente é tentado a desfalecer junto com aquela pessoa. Não, querido, ei, peraí. Às vezes tem pessoas que vão errar, ser rápida para se arrepender, se reerguer e continuar correndo a carreira, e os que olharem com foco maior para pessoas, elas podem cair sem ter errado, por causa de alguém que errou e não correr mais. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido, crente é gente. Você está comigo aqui? Agora eu queria te dizer uma coisa aqui, eu não estou dizendo isso que o crente vai viver no erro todo dia. Mas crente tem que entender uma coisa, rapaz, olha, se eu passar por um lugar e tiver um buraco, eu pisar dentro dele e melar o meu pé, eu vou te garantir uma coisa, amanhã eu não vou pisar mais dentro dele não. Pode ser que outro dia eu venha no escuro e por acidente pise de novo, eu digo, eita, me esqueci, ó. Mas também depois desse dia eu posso vir no escuro, dentro dele eu não piso mais. Você está comigo aqui? Porque crente tem que entender isso, meu irmão. Não é para viver uma vida como a maioria dos crentes, a maioria, irmão. É porque nós somos falhos, é porque nós somos fracos, é porque nós somos carne, é porque não sei o quê. Apoio não está lendo a Bíblia. Se lê a Bíblia, vai parar com essas conversas, querido. Porque a Bíblia não diz, não, tu é carne mesmo, vai te conformando, Deus somente te salvou, mas aqui vai ser aos trancos e barrancos. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, ele lhe salvou, colocou dentro de você o Espírito dele, lhe deu a sua palavra, ungiu pessoas para você ser como a luz da aurora, brilhar mais e mais até ser dia perfeito. Ser transformado de glória em glória até estar parecido com o Senhor a cada dia. A Bíblia não vai dizer, se acomode que a vida é assim mesmo. Não tem ninguém que se encontrou com Jesus e disse, mas Senhor, há tanto tempo eu vivo assim. Jesus disse, meu filho, faz quanto tempo? 18 anos. Ele disse, então se conforme, se é assim mesmo. Se Deus quisesse, ele já tinha feito alguma coisa. Jesus não disse isso a ninguém, irmão. Ele disse, quantos anos faz? 18 anos. E agora, o que é que você crê?
Em que você crê? Diga aí. Porque dependendo do que você crê, sua vida pode começar a mudar hoje. Não importa quanto tempo faça, meu irmão. Para Deus não tinha isso. Já faz tempo demais. Aí é crônico. Não tem isso para Deus, não. Tem para o natural. O natural vai dizer, não, meu filho, é quanto tempo? 20 anos. Já se tornou crônico. Aí é só um alíviozinho. Jesus não veio trazer alívio, irmão. Jesus veio mudar histórias. Está mudando a minha, da minha família, quer mudar a sua também. Agora não depende só dele. Depende da nossa disposição, irmão. De se apegar ao Evangelho a cada dia com mais firmeza e não largá-lo por nada. Entendendo que enquanto estivermos na carne, seremos tentados, sentimentos tentarão se levantar e dominar a nossa vida, emoções tentarão se levantar e dominar a nossa vida, mas nem os sentimentos, nem a carne, nem as emoções dominam aquele que a cada dia vai renovando sua mente. Só se a pessoa se desligar. Quantos dias faz que tu não lê a Bíblia? Pastor, peraí. Nesse tempo de correria, uns 15 dias, vai ficar com hepatite espiritual. Quantos dias faz que tu não tira um tempo para orar ao Senhor? E passar um tempinho lá com ele. Pastor, tem isso, eu nem sabia. Pois tem também. Se quiser, vai sair daqui hoje cheio do Espírito. Quanto tempo faz que você não ouve uma boa ministração, que a palavra sai lá dentro da telinha do seu celular e pula dentro de você sozinho no meio da rua? Aleluia! Eita glória! O povo diz, esse bicho está endoidando. Foi o quê? Rapaz, ele falou um negócio aí agora que, eita, foi comigo mesmo. Pastor, faz um bom tempo que eu não faço nada, nenhuma dessas coisas. Rapaz, eu vou te dizer, tu não aguenta um sopro do diabo. Ele fizer assim, vai morrer. Tu, ai meu Deus, eu vou morrer. Sonha morrendo. Aí daqui a pouco, não, fulano vai morrer, triste, fulano vai morrer, meu Deus, eu sonhei. Olha. Não, meu irmão. Deus quer que a gente, às vezes, sonhe morrendo, se levante no meio do sonho e diga, Satanás, morte aqui não vai ter vezes nesse tempo não, estou sem tempo de morrer, estou fazendo a obra do Senhor. Pronto, acabou-se a história, meu irmão. E o diabo vai dizer, esse camarada está conhecendo mesmo. Demônio, vem cá, não adianta mais a gente perturbar ele nisso não. Vamos procurar outra coisa agora. O Evangelho é para isso, irmão. O Evangelho não é para a gente viver uma vida oprimida, sabe? Rapaz, eu estou assim, eu estou meio estressado hoje, vou nem para a igreja. Se buscar a palavra vai dizer, hoje, a minha carne está estressada, ela vai desestressar no banco hoje. Hoje é o dia que eu vou adorar o Senhor ajoelhado. Para você ver miséria que você não me domina. Aí a gente vai começar a entender quem nós estamos, quem nós de verdade somos. Porque o Evangelho faz isso. Aleluia! Diga, o Evangelho é o poder de Deus. Querido, o Evangelho é o poder de Deus, irmão. Que quando o Evangelho chega, irmão, a nossa alegria não é mantida pelas coisas. Você está com todas as suas contas pagas dançando, oh, aleluia. Aí daqui a 3 meses você não tem condição de pagar nada, você continua dançando do mesmo jeito. Porque o seu combustível não é as contas pagas, é o Evangelho. Agora, por você saber dançar com as contas pagas e não pagas, quando não puder pagar, chega o recurso para pagar. É assim, meu irmão. Porque se a pessoa só se alegrar quando tiver com as contas pagas, te prepara. Porque nem sempre você vai ter as contas pagas no dia que você quer. Amém, querido? Aleluia. Vamos lá. Versículo 13. Não pense que já haja alcançado. Mas toma a seguinte atitude. Essa é uma atitude que você precisa tomar hoje. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Isso aqui serve para tudo, certo? Ele disse, olha, uma decisão eu tomo. Uma posição eu tomo. É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
e avançando para as que estão diante de mim, corro para o alvo. O que é que ele está querendo dizer com isso? Duas coisas. Paulo tinha um passado meio tenebroso, irmão. Paulo, ele perseguiu os crentes, mandou matar muitos, consentiu na morte de outros. Ele pessoalmente ia lá pegar, espancar e trazer para a prisão. Depois Paulo se converte e começa a servir a Jesus. Tu acha que o diabo ficou dizendo, esse daí ninguém toca, ou todo dia ele vinha dizer, agora tu quer ser o bonzinho, né? Mas aquele crente que tu matasse, e aquele que tu mandasse, será que Deus te perdoou mesmo? Rapaz, tu acha que é bem assim? Ah, tu fizesse um monte de coisa, e agora tu acha que por causa disso, e daquilo outro, e daquilo, e daquilo, e daquilo. E Paulo estava deixando isso para trás e correndo para o alvo, querido. Agora também Paulo desfrutou de milagres, e sinais, e prodígios, e coisas poderosas, irmão. E eu acredito que Paulo não ficava dizendo, rapaz, olha, um dia eu fui para o culto, rapaz, foi um mover tão grande, Deus falou comigo. E 15 anos somente com isso. Não, meu irmão. Ele disse, rapaz, se Deus me usou para fazer com que esse paralítico andasse, quando tiver um morto, ele vai me usar para ressuscitar também. Ele não ficava apegado às coisas que ele já tinha desfrutado. Ele sabia que tinha mais e maiores para ele desfrutar mais na frente. Então eu queria te dizer uma coisa aqui essa noite. Não importa, querido, o que Deus já tenha feito na nossa vida. Tem coisas maiores lá na frente para Ele fazer também, irmão. E muitos de nós não vai ser muito lá na frente, não. Vai ser mais na frente um pouquinho. Porque sempre Deus vai estar querendo fazer algo mais, irmão. Deus não está dizendo, olha, na sua vida já esgotou a cotinha do poder, da provisão, do socorro, do livramento. Para você não tem mais nada disso, já esgotou a cota, viu? Se fizer alguma coisa agora é por sua conta. Não. Na verdade, a manifestação a cada dia é de uma forma maior, querido. Eu fico pensando, não sei se você lê a Bíblia, mas às vezes quando eu leio, Paulo estava lá pregando, o culto passou da hora, entrou pela madrugada, um jovem que estava na janela do primeiro andar assistindo o culto, cochilou e caiu. Quando foram olhar, o camarada está morto, olha, morreu o cara. Paulo disse, não, peraí, esquenta não, que o espírito dele está aí ainda. Foi lá, pegou o camarada, se abraçou com ele, levantou o cara vivo. Volta todo mundo, terminou a pregação ainda não. Senta mais para cá, para tu não cair de novo. E como ele continuou, querido. Paulo não disse, meu Deus do céu, e agora? Foi porque eu passei da hora, ele cochilou e morreu. Senhor, me perdoe. Tenha misericórdia, da próxima vez eu termino mais cedo. Não, meu irmão, Paulo foi lá, ressuscitou o camarada, disse, volta que não terminou ainda não. Quem está comigo aqui? Então, querido, e Paulo estava pregando o quê? Falando da vida dele, Paulo estava pregando o evangelho, irmão. Porque o evangelho é o poder, querido. Mas a gente precisa pegar isso, irmão. Porque senão a gente vai vir para o culto, vamos lá para ver. Se não tiver nada mais atrativo. Eu estava pensando, quando a gente estava tomando banho, eu nem sabia. A Lante chegou lá em casa e disse, pai, está passando um jogo aí. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Eu digo, eu vou correr logo para a igreja para recuperar o irmão que só vai para o culto depois do jogo. Estou brincando. Mas eu digo, meu irmão, se a pessoa espera terminar um jogo para vir para a igreja, por causa que o horário é na mesma hora do... Pastor, o culto é na mesma hora do jogo. Se tu se sentir dividido, meu irmão, entre um culto e um futebol, tu não é digno de ser discípulo de Jesus, não. Não é digno do favor do Senhor. Não é digno do agir de Deus. Da provisão do Senhor. E eu gosto de futebol. Estou quase não aguentando mais bater um rachinha. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nós nunca podemos, querido, colocar nada para concorrer com o Evangelho. Se quisermos ver o que a Bíblia diz acontecer na nossa vida. Pastor, e se eu ficar em casa para assistir o jogo, vou para o inferno? Vai não. Estou pecando contra Deus? Não. Mas para ver o favor, a manifestação, o agir, colocando essas coisas no lugar de Deus, nunca vai ver. Você está entendendo o que eu estou falando? Vai não, querido. Porque como vamos ver se a gente não valoriza o tanto quanto? Se a gente não se apega o tanto quanto? A gente precisa entender, querido. Olha, eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Se eu morresse hoje, caísse aqui durinho, pastor caiu, morreu, partiu para a glória, eu já ia partir e dizer ao Senhor lá, quando eu chegar, Senhor, olha, eu vim para cá. Não era muito minha vontade não, mas já vim
Mas eu também quero lhe dizer uma coisa. Enquanto eu estava lá, o Senhor fez pela minha vida, além do que eu podia pedir ou pensar. Já estou nessa categoria, irmão. Às vezes eu fico pensando, a gente às vezes sai para dar uma volta. Eu digo, meu irmão, se eu morresse hoje, que eu não vou morrer. Se Jesus não voltar, eu vou ficar até 85 anos por aqui ainda. Mas se eu morresse hoje, eu vou te dizer uma coisa, irmão. Eu não iria chegar lá e dizer, mas Senhor, não deu nem tempo, não. Eu ia dizer, Senhor, a sua palavra é a verdade mesmo. Olha, os meninos vão ficar lá pegados ao Senhor. A mulher já está desenrolando. O pequeno, se você vê o pequeno, já não fica cantando besteira em casa não, irmão. Porque é real o evangelho, querido. Agora também não é um passe de mágica, é tempo, irmão. De você, agora você sabe que está crendo, mas a coisa não acontece da maneira que você quer, no dia que você quer. Você tem que continuar crendo. Se manter firme lá. E o diabo dizendo, tu acha que é assim mesmo? É verdade. Eu não arredo o pé não, a palavra é a verdade. Obrigado, Pai. O Senhor é bom. E o diabo dizendo, sim, porque não aconteceu? Eu acho que é porque tu não crê. Não, eu creio. Mas o tempo não é meu, o tempo é de Deus. Mas eu não arredo o pé daqui. Você está comigo aqui? É dia após dia, querido. Não é uma coisa que a gente vem e diz, o pastor não diz, cadê? Sim, pô, essas são as palavras de quem não acredita em nada. Só não vejo isso acontecer na vida de muita gente. É verdade, porque muita gente não crê. E permanece. Porque não é só crer, querido, é crer e permanecer. A Bíblia diz que a gente deve se tornar imitador daqueles que pela fé e perseverança, meu irmão. Você crê, quem crê fica firme, irmão. Pode passar 50 anos, Deus disse, vai acontecer, Ele é fiel, Ele não mente. Vou tirar logo esse relógio aqui para não ficar olhando para o tempo, nem para qual é o dia do ano. Eu sei de uma coisa, se Ele disse, vai acontecer. Acabou a história, querido. Ponto final. Amém, irmãos? Aleluia. Mas eu queria, não terminei ainda não, calma aí. Pode subir aqui, mas vocês não vão me botar para correr daqui hoje não. Vamos lá. Segura aí. Filipenses 13, versículo 14, né? Capítulo 3, versículo 14. Você está sendo abençoado essa noite aqui? Aleluia. Oh, aleluia. Você pode dar um glória a Deus de quem crê nisso? Glória a Deus. Não, foi só um ensaio. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Eita. Vamos lá, versículo 14, não é? Apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Uma boa parte que vai crescendo vai tendo esse entendimento. Se você ainda não tem, fica tranquilo, porque a palavra vai trazer clareza para você. Você está comigo aqui? Eita, Deus poderoso. Aleluia. Continuando. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Ou, eu quero ler na versão mais tradicional que você tem aí. Ele diz assim, contudo, andemos segundo o que já alcançamos. Deus não está dizendo para a gente andar além do que a gente sabe, não. Ande na velocidade permitida. Não deseje aparentar para ninguém que você sabe aquilo que você ainda não sabe. E o que você não tem segurança ainda, seja prudente. Quem não tem segurança de fazer uma curva em 120, faça em 90. Vai fazer a mesma curva. Amém, querido? Amém. Vamos lá. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porque já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição.
O Deus deles é o ventre. E o orgulho deles ostenta fundamentar-se no que é vergonhoso. Eles preocupam-se apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, aleluia, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará a nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Paulo estava dizendo, meu irmão, anda segundo o que você já sabe. Aquilo que você não sabe ainda, Deus vai te dar entendimento. Só considera o que você vai ouvindo. Porque tem muitos que vivem dentro da igreja, aqui e todas as igrejas têm, pessoas que só pensam em si mesmo. Só pensam em como viver um pouco melhor. Isso é errado? Não, meu irmão. Deus quer que a gente viva bem mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você é levado a pensar só em você, não é o evangelho não. O evangelho leva você a pensar em você, porque se você for melhorado, outras pessoas vão ser tocadas. Em todos os aspectos. Na sabedoria, na firmeza, no tempo, nas finanças, em todas as coisas, querido. O evangelho não foi dado a nós para melhorar a nossa vida. Rapaz, eu já estou tão bem. Não, querido. Se eu estou bem, é porque Deus me quer fazendo a obra dele com mais força. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, querido. Uma pessoa oprimida não faz a obra de Deus como é para fazer. Uma pessoa que vive somente na pindaíba não pode fazer a obra de Deus como é para dele fazer. Uma pessoa que só vive cansada, estressada, preocupada, não pode fazer a obra de Deus como ele quer que faça. Sabia disso? Pode não, meu irmão. Como é que um doente vai poder chegar lá e dizer, ó, meu irmão, essa palavra cura? O cara vai dizer, sim, não cura nem tu. Pronto, teve uma vez que um irmão chegou, foi da nossa igreja, saiu e depois veio, disse, olha, pastor, não sei o que, e começou falando, disse, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que tu quer levar a palavra para os outros se tu anda parecendo um doido? Vamos fazer um negócio, vai tomar um banho? Na hora, e disse mais, quando for com essas besteiras, não venha falar comigo não. Não está mudando nem tua vida? Se não estiver mudando nem sua vida, não venha nem falar comigo. Esse negócio, pastor, eu não concordo com isso, com a vida mais desmantelada do que a minha. Meu irmão, eu vou ficar com o que está promovendo resultado para a minha vida, ou com aquilo que acha que é certo, e não está mudando nada a tua vida. Pode ser qualquer um, meu irmão. Quando a gente começou no evangelho, tinha um irmão, que ele dizia, rapaz, esse negócio de eu já sou curado, esse negócio de eu sou abençoado, vai nessa. O irmão aparentemente sabia mais do que nós. Ganhava mais pessoas para Jesus do que nós. Quando foi um dia, a gente chegou no presídio, esse irmão estava. E a gente chegou lá, ele veio e disse, olha, é porque esse povo aqui não sabe, eu tenho teologia. Eu disse, cala a boca. Não digo que tu tem isso não, rapaz. Como é que tu vai chegar num canto desse e vai dizer que eu fiz teologia, está preso aqui, mas eles... Então cala a boca, vai ajudar eles aí. Na hora, querido, desse jeito que eu estou dizendo. Não porque eles não sabem não, mas eu fiz teologia deles aqui, quase que eu dizia, eu mesmo não, diz tu aí. Porque não está adiantando de nada para tu. Querido, o evangelho é uma coisa que a gente aprende e pratica, irmão. Você está comigo aqui? É verdade. E a gente precisa crescer nisso. Porque senão a gente vai ter o evangelho somente como um acessório. Ah, eu gosto muito do evangelho. Essa semana eu estava ouvindo uma coisa. Os simpatizantes do evangelho não vão morar eternamente com Deus. Eu simpatizo, sabe? Eu não gosto muito das outras religiões, não. Eu gosto da religião evangélica. Isso não leva a gente para Deus. Hoje o negócio, o bicho pegou. O bicho soltou hoje aqui. Pegou não, soltou. Amém, irmãos? Porque é assim, querido. A gente tem que, eu sei que o amor pelo o evangelho vai aumentando. Mas a gente a cada dia tem que amar mais mesmo. Ter prazer nisso, irmão. Não é dizer, não, eu passei um tempo na igreja, sabe mais. Aí o outro eu passei também. A outra eu passei também. Fez o quê? Nada, então não adiantou nada. Mas a gente passa tempo com o evangelho, querido. A gente a cada dia vai viver de uma maneira, irmão, que a gente vai olhar assim para situações. Ainda quando a gente não puder fazer nada, a gente sabe quem pode e a gente ora para Deus intervir. A gente nunca vai ficar, irmão. Eu ia ler outro texto aqui, porque eu estou
quase em cima da hora. Eu tenho 7 minutos aqui. Mas eu ainda queria abrir lá com você. Vamos lá. Atos dos Apóstolos. Eu vou te dizer uma coisa. Você está ouvindo algo pelo Espírito essa noite aqui, irmão. Eu não subi aqui agendado, programado para falar nada disso aqui, não. Mas eu estava dizendo, Senhor, aquilo que o Senhor quiser, eu vou falar essa noite aqui. E eu vou te dizer, se eu poderia te mostrar aqui. Eu tenho quase 100 ministrações escritas aqui, irmão. Anotadas. Precisamos considerar o Evangelho, querido, como ele é de verdade. Eu sei que o Evangelho vai provocar algumas mudanças que a gente vai ficar meio assim, dizer, rapaz, eu tenho que agir assim, tem. Por causa de quem? De Jesus, que ele morreu por mim. Eu tenho que viver desse jeito? Tem. Por causa de quem? Da religião, da igreja, do pastor, de nenhum deles. Por causa de Jesus que deu a vida por nós. Amém, queridos? Vamos lá. Deixa eu me ver aqui. É isso mesmo. Aleluia. Opa. Atos dos Apóstolos. Você chegou lá? Deixa eu me ver aqui. Por favor. Bom. Não. É isso mesmo. Atos capítulo 5. Eu vou correr aqui um pouquinho. Eu quero ler com você a partir do versículo 11. Atos capítulo 11. Desculpa. Atos 5, versículo 11. Meu Pai do céu. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. Aqui vem falando de Ananias e Safira, né? De como eles morreram. E eu estava meditando nisso hoje, eu estava dizendo, meu Deus, sabe por que Ananias e Safira morreu, irmão? No comecinho da igreja, onde a manifestação do poder estava operando de uma forma maior, que hoje era para estar maior. Mas esse povo aqui considerava a presença, a palavra, a autoridade do nome de Jesus de uma forma tal, que o poder estava manifestando-se em grande escala. Por falta de sinceridade, irmão, de Ananias e Safira, eles morreram, irmão. Porque venderam uma propriedade, sem ninguém pedir, disseram que ia dar todo o valor da propriedade, mas mentiram escondendo a metade. E Pedro disse, rapaz, quem te pediu alguma coisa aqui? Se você vendesse e botasse no banco, não era seu. Se você guardasse em casa, não era seu. Para que você vem mentir aqui para o Espírito Santo? E Ananias, não, que nada, quem é que está mentindo aqui? Daqui a pouco, puf, caiu morto. A mulher veio e disse, minha senhora, a senhora sabia? Ela disse, não, ele está falando a verdade. Ele quem? O morto aí, tu vai cair perto dele também. Puf, caiu os dois. Aí, isso, preste bem atenção o que aconteceu por causa disso. E grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esse acontecimento. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E todos que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão. Todavia ninguém de fora tinha coragem de ajuntar-se a eles, ainda que o povo os tivesse com grande estima. Deixa eu te dizer uma coisa, vai ter gente que não vai querer se juntar conosco não, mas também tem uma coisa, eles vão nos respeitar com força. Você está comigo aqui? Quero esse negócio de crente para a minha vida não, mas tu é um crente de verdade. Considero. Você está comigo aqui? Vai ter isso, pastor? Vai. A gente não foi chamado para convencer ninguém. Versículo 14. E em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentadas à comunidade. Ou criam e se convertiam, né? A ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles, de forma que das cidades ao redor vinha muita gente a Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos demoníacos, e todos eram o quê?
Não, vamos lá. E todos eram o quê? Curados ou libertos. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Onde o evangelho for ministrado e o poder for manifesto, meu irmão, nós estamos começando a orar numa intensidade maior, sabe? Para Deus começar a mandar os endemoniados e os doentes. Manda os endemoniados para cá, manda os atormentados para cá, manda os doentes para cá, porque se o evangelho é o poder de Deus, os que chegar doentes vão sair curados. Os que chegar atormentados vão sair libertos. Porque o evangelho não é somente para a gente ouvir algumas coisas e quando passar 2 minutos a gente voltar com raiva. O evangelho é para mudar a nossa vida, irmão. É para a gente dizer, rapaz, eu vivi com uma doença 15 anos. Conheci a palavra, a doença desapareceu, não voltou mais. Vivi 10 anos da minha vida com meu casamento atormentado. Conheci o evangelho, o Senhor me fortaleceu, meu casamento vive bem hoje. Aparecem umas bronquinhas, sabe? Mas agora eu já sei como é que resolvo. É assim, querido. Passei um monte de tempo da minha vida, nunca consegui me equilibrar. Conheci o evangelho, discerni o que era. O diabo estava querendo me roubar. Eu comecei a organizar essa área, aquela outra. Estou a cada dia mais bem sucedido. O evangelho é assim, irmão. Não é uma coisa que a gente diz, eu estou tão aperreado hoje que eu vou ver se eu vou para a igreja. Aí senta lá, rapaz, aquele cara só faz gritar, vou te mais aperreado ainda. O evangelho não é para isso não, querido. O evangelho é o poder de Deus, irmão, que muda a mentalidade do povo, muda a maneira de agir, muda a maneira de falar, muda a vida, irmão. Está mudando a nossa, por isso que a gente vai falar a cada dia com mais ousadia, irmão. Dizer, manda os doentes, Senhor, para cá, manda os atormentados. Porque eles vão ouvir uma palavra que vai mudar a vida deles. É o evangelho, querido. Aleluia. Você está comigo aqui, irmão? É assim, querido. O evangelho não é só para a gente contar uma história. Historinha é os meninos lá embaixo. E olha que eles estão pegando, irmão. Aleluia. Aleluia. Eita glória. Você pode ficar de pé um pouco? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Quando tiver um doente, querido, traga ele. Ele vai ver provado o poder de Deus. Existiam 2 coisas, irmão, que a gente vai ver sempre nos evangelhos. Jesus não correu atrás de ninguém para orar por eles. E todos os que vinham a Jesus vinham crendo em alguma coisa. A Bíblia só mostra, né, aquela passagem, quando Jesus entrou em Naum, aquela mulher vinha... É esse negócio aqui? É os efeitos especiais para ninguém dormir. Ainda bem, glória a Deus. O negócio está evoluindo aqui. Então, quando Jesus entrou em Naum, lá vem aquela mulher com o filho. E daqui a pouco, essa mulher só tinha esse filho, o marido já morreu, o bichinho morreu agora. Jesus disse, espera aí. Foi lá no caixão e disse, menino, levante-se, volte para sua mãe. Aí o menino fez isso, deu um pulo. Puf, levantou-se. E Jesus pegou e entregou na mãe dele, a mãe dele voltou com ele. Somente a gente vê essa passagem. Mas o restante eram as pessoas chegando para Jesus. Senhor, olha, eu quero ver. Jesus disse, você crê que eu posso fazer? Eu creio, Senhor. Ele disse, então veja. Senhor, olha, minha filha está em casa, ela está atormentada lá, Senhor. Se o Senhor for lá, ela vai ficar boa. Vá lá e coloque a mão nela. E Jesus disse, não, agora não vou tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Ela disse, tem nada não, os cachorrinhos, como dá migalhazinha que cai, Senhor. Me dê alguma coisa. Aí Jesus disse, aí está certo. Veja para aí que convicção você vê, volte. Está feito segundo você crê. Vê mesmo. As pessoas não iam para Jesus, irmão, dizendo, ô Senhor, olha, está na mão de Deus, veja aí, tenha miséria. Não, meu irmão, só um leproso, irmão. Quando Jesus entrou na cidade, um leproso disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Ele disse, eu quero, fique limpo. Tome, o cabo ficou limpo na hora. Jesus não disse a ninguém, se conforme, se é assim mesmo. Foi o que você fez? Você não devia ser muito bonzinho, não. Deus lhe marcou para não lhe perder de vista. Jesus não disse a ninguém. Pelo contrário, Jesus perguntava o que você... Jesus não perguntava nem o que o povo estava sentindo. Ele perguntava o que o povo cria. Você não vai ver Jesus dizendo, olha, você está sentindo o quê? É a onda da dor. Senhor, não, você crê em quê?
Eu creio que o Senhor pode me curar. Ele disse, seja curado agora em nome... Ele não ia dizer em nome de Jesus, porque ele era o próprio Jesus e ainda não tinha sido glorificado. Mas Jesus estava se movendo para revelar a Deus, irmão. Então nós precisamos crescer nisso, querido, para viver uma vida motivada pelo Evangelho. Aí quando tiver um doente em casa, a gente vamos orar logo. Vamos orar, não vai morrer ninguém aqui, vamos orar. Não, mas eu quero tomar um remedinho. Então vai tomar o remédio, depois que a gente vai orar no remédio, em nome de Jesus. O poder de Deus vai nesse remédio aqui, não vai precisar tomar muito disso aqui não, porque o poder de Deus vai operar também. Até crescer para dizer, não, agora o remédio vai ser do céu. Enquanto não crescer, pode tomar remédio, não é pecado não. Aleluia. Querido, eu não sei se você sabe, as farmácias estão crescendo em Caruaru. Porque as pessoas vivem doentes direto, ignorando o Evangelho. Se apega ao Evangelho, querido, e você vai ver. E quando você entrar na farmácia para pregar para o homem, está tomando qual remédio controlado aí? Diga aí, seu Zé. O Evangelho é poderoso, irmão. Nós estamos provando bem pouquinho, porque o Evangelho manifesta o poder da ressurreição, querido. Você pode fechar seus olhos por um momento. Aleluia. Oh Pai, Tu és bom. Aleluia. Essa é uma noite, querido, de decisões. Se você já está em Cristo, sabe, você precisa tomar uma decisão de qualidade a cada dia. De se apegar com mais firmeza ao que você já vem ouvindo. Não fica somente querendo ver na vida das pessoas, não. Queira ver na sua. Se você ainda não tem uma aliança com o Senhor, eu quero te convidar essa noite para você nascer de novo. Não é para você receber uma religião, não é isso não, irmão. É para você nascer de novo. Um dia um homem chamado Nicodemos foi para Jesus e ele disse, Senhor, esses negócios que o Senhor faz aí, só sendo de Deus, viu? Jesus disse, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa, necessário lhe é nascer de novo. Porque quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Então se você está aqui essa noite e ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero te convidar para você levantar a tua mão onde você está aí mesmo. E nós vamos orar por você. Você vai nascer de novo. Vai receber a vida eterna. Tem alguém aqui que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Você? Tem alguém aqui que ainda não fez uma aliança com Deus? Que não entregou sua vida para Jesus? Se você está aqui essa noite e ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essa é a sua noite. Tem alguém aqui? Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, olha, eu espero que você tenha ouvido e oro para que você retenha o que você ouviu, certo? Nós vamos dar continuidade ao culto, ofertando, entregando aquilo que é do Senhor. Então, eu queria que você, gostaria que você saísse do teu lugar, ofertasse, entregasse aquilo que é do Senhor. Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca
mas estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Aleluia. Você pode sentar aí por um minutinho só. Quero dar alguns avisos aqui bem rapidinho. Queridos, olha, terça-feira nós teremos um culto diferente dos que a gente tem aqui durante toda a semana. Teremos o culto do amigo. Então, terça-feira, nós teremos um culto aqui e ele vai ser um culto evangelístico mesmo. Porque vai ser para o teu amigo. Seja de trabalho, seja de racha, seja de futebol, seja de emprego, seja de qualquer área, seja de rua lá do teu vizinho. Então, vai ser o culto do amigo, tá bom? Terça-feira, nós vamos estar aqui com um culto evangelístico mesmo. Habitualmente, na terça, nós temos um culto para os jovens aqui com os atraídos, né? A liderança do diácono Wendel e da sua esposa, a diaconisa Bárbara. Então, terça-feira será o culto do amigo. Quinta-feira, nós teremos o nosso último culto de casais do ano de 2021, na quinta-feira. A gente ficou pensando em fazer no sábado, mas a gente sabe que nesse período, sábado, começa sexta, sábado e domingo uma correria, principalmente na nossa cidade e região, que trabalham para a feira e na feira. Então, o nosso culto para os casais será na quinta-feira aqui, tá bom? Quinta-feira, culto para os casais. Outra coisa que eu quero falar com você aqui essa noite, a gente ia colocar no gráfico, mas o computador ali, a CPU ficou bichada, o menino já vai levar para consertar, para a gente poder projetar ele para você. Como você sabe, nós estamos em um novo espaço, e quando a gente veio aqui para alugar esse prédio, a gente pensou que era somente tirar o PVC, pintar as paredes, se instalar e glória a Deus. Só que quando nós tiramos o PVC... Nós começamos a ver que precisava de uma... Aleluia. Me dando carta de amor na hora do culto, minha filha, que é isso? Como é esse negócio? Sim, mas não tem problema não. Fica tranquila. Aleluia. Então, olha, vai me tirar do norte aqui agora, tá vendo? Botou uma carta aqui dizendo, eu te amo, meu amor. Foi não? Já foi, tá certo. Eu brincando. Então, quando a gente tirou o PVC, a gente começou a ver que nós precisaríamos fazer uma reforma do telhado. Eu quero louvar a Deus pela vida do pessoal do Centro Terapêutico Fênix, que nos deu uma força aqui, os meninos estão aqui hoje, né? Vieram para cá, rapaz, vocês não sabem o trabalho que deu isso aqui. Eles vieram aqui, teve que reformar todo o telhado do infantil, e fazer nova instalação. Olha, eu sei que a gente, essa semana, todas as coisas que a gente comprou, e está tudo registrado com nota, a gente vai prestar contas a você aqui no gráfico, tá certo? Só que a gente essa semana foi para as contas, olha, o gasto do que já foi feito até agora, deu 29 mil reais. Nós só pagamos 14.900. Então, daqui para frente, nos cultos, nós vamos deixar um baldezinho aqui, para a oferta para a reforma, tá bom? Se você deseja ofertar fora desses dias, você procura a diaconisa Liquinha ou o diácono Valmir, que fazem parte da tesouraria nisso, né? Nós nos movemos aqui, compramos algumas coisas no cartão e a gente vai pagar, quer você oferte ou não, fica bem tranquilo. Se você não se levantar, Deus vai levantar outras pessoas. Mas nós queremos envolver você nisso. Então eu acredito, não sei se vai ser possível, daqui para o final do ano, nós vamos fazer outro brechó aqui. As pessoas têm trazido ideias de nós fazermos uma feijoada, de fazermos rifa, e vamos nos mover, certo? Porque eu posso te garantir uma coisa, querido, não vai ficar só nisso, porque na verdade para a semana os ar-condicionados vão ser instalados. Eu tenho uma novidade para você. O rapaz, esses 29 mil, quase 30, é sem a instalação do ar e sem o som. Porque o som já é outro valor, que depois eu lhe digo para você voltar para casa tranquilo hoje ainda. Mas o que acontece? A instalação do ar-condicionado, a gente foi saber do rapaz, para tirar de lá e instalar aqui, é 5 mil. Quando foi domingo passado, quando terminou o culto, a irmã se levantou e disse, olha, pode mandar instalar o ar que eu semei o dinheiro. Então, para a semana você vai estar cultuando com o ar-condicionado ligado. Então, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero te motivar a se envolver com isso, querido. Ah, pastor, mas eu não tenho... Deixa eu te explicar uma coisa, nós não estamos falando em quantidade aqui, estamos falando em envolvimento. Pastor, eu quero me envolver nisso, só posso ofertar R$5 em 5 pagamentos de R$1. Conversa com o pessoal, te organiza e você vai se envolver nisso. Você está comigo aqui? É verdade.
Então, pastor, olha, eu não concordo muito com essas coisas, não. Então, aqui não é o seu lugar. Procure outra igreja e vá ser feliz, em nome de Jesus Cristo. É desse jeitinho, irmão. Amém? Porque nós vamos crescer, querido, avançar. Você vai ser bem sucedido, querido. Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Agora você precisa se mover. Então, a partir de domingo, né? A gente vai deixar, durante a semana, a gente vai colocar outro balde aqui com o nome Oferta para Reforma. Então, pode ter certeza que aquilo que você ofertar aqui, nós não vamos pegar para curtir, não. Vai ser para ser investido na obra mesmo. Estava conversando ontem com um sargento lá na sauna. Ele disse, pastor, podia ser 50 milhões. Se uma vida for salva, já paga. Eu disse, é verdade. É desse jeito aí. Não tem dinheiro que pague uma vida, irmão. Então olha para a pessoa que está perto de você e diga, se você ainda não se envolveu nesse negócio, avexa-te, te envolve de alguma forma. Amém, querido? É mesmo assim, irmão. Então, esse recado está dado. Eu sei que quem fala sobre isso é o pessoal. Para mim, eu não tenho coragem de pedir nada. Agora, para o reino de Deus, eu não vou calar minha boca. E tem outra coisa, peraí. A gente gastou tanto com isso, tanto com aquilo, mão de obra de eletricista, de uma coisa, de outra, de PVC. Você vai ver tudo aqui, olha. E as notas ali do outro lado para você ir conferir se foi mesmo. Dois aleluia, um aleluia, meu filho, para me ajudar aí. Vai ser desse jeito, irmão. Porque você está no lugar sério, meu filho. Você está comigo aqui? Pronto, vai ser assim. Então fique de pé para a gente orar. E essa noite está encerrada. Terça-feira, culto do amigo. Vamos ver se você tem amigo agora. Pastor, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quem tem conhecido sou eu. Vamos ver terça. Vamos ver qual é dos teus amigos. Que diz, rapaz, eu vou lá na tua igreja. Amém? Pronto. Terça-feira nós vamos ter mais um problema de cadeira. Porque não vai caber, né? Mas a gente imprensa, não tem problema não. E quinta-feira, culto para os casais. Amém? Culto para os casais, meu amor. Fique tranquilo, ó, I love na sua blusa. Aleluia. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Pelo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossa vida, em nosso ministério. E na vida de cada uma dessas pessoas que estão aí, Senhor. Eles nem estão aqui por acaso. E nem estão vindo somente por vir. Alguma coisa está acontecendo na vida deles. E eu creio, Pai, que esses acontecimentos serão ouvidos por amigos, familiares, parentes, vizinhos. É o que vai atrair eles, Pai, para conhecer a Tua palavra. Que não é uma palavra natural, mas é o Evangelho, o poder de Deus para todo aquele que crê, Senhor. Pai, nós te damos graça pelas restaurações acontecendo, pela firmeza aumentando, pela sabedoria aumentando, em nome de Jesus, Pai. Como ouvimos, Pai, declaramos, não faltará suprimento, não faltará recursos, não faltará providência, Senhor, porque é o Senhor desse lugar aqui, Pai. E nós vamos andar, agir, falar como o Senhor quer. Porque nós sabemos, Pai, que o Senhor vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Eu declaro um operar, Senhor, na vida de cada um deles. Dando ideias, dando sabedoria, dando direção, Pai. Abrindo portas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por mais uma volta para casa tranquila, por mais uma noite de sono abençoada. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, repouse sobre cada um de vós. Quem crê pode dizer amém. Amém. Aleluia. Vai na paz, querido. Até terça-feira. Aleluia. Vai na paz.